Queridos, vamos lá em Salmos 37, versículo 5. Eu vou ler aqui. Salmos 37, versículo 5. Pode acender essa luzinha aqui para mim? Isso, obrigada. Diz assim, e eu quero te estimular a fazer isso essa noite. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Eu já compartilhei aqui algumas vezes, porque a gente é assim, né? A gente fala de nós mesmos, né? Se tem que falar de alguém, a gente fala da gente mesmo. Recentemente, né, eu estava, talvez, com aquilo que o mundo fala assim, é a crise dos 40, crise de meia-idade. Não sei, quem passou dos 40 deve saber, mas em Cristo não tem crise não, amém, queridos? Mas a gente pode ser tentado em algumas coisas. Você sabia que pode ser tentado em algumas coisas? E aí eu estava refletindo sobre a minha vida, sobre como cheguei até aqui, onde estou, sabe? E aí eu lembrei, e assim eu conversando com o Senhor, queridos, quando a gente está nesses momentos, o que a gente faz? A gente conversa com o nosso Pai. É desse jeito. Não quer dizer que eu nunca sinto nada, nunca vem uma tristeza, nunca vem, assim, algum sentimento de frustração, qualquer situação assim, e a gente é super-homem, super-mulher, não. Mas quando essas situações vêm, o que a gente faz? A gente conversa com o Pai. Pai. E aí eu comecei a conversar com o Pai, e ele me fez lembrar isso, que eu fui lembrando, coisa que eu não lembrava mais, que quando eu era jovenzinha, eu tive a oportunidade de conhecer Jesus bem jovem, graças a Deus. E aí eu lembrando que quando eu era jovem, eu sempre passava na Avenida Brasil, e eu vi um outdoor imenso, escrito, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Alguém já viu esse outdoor? Eu acho que não tem mais não, né? Eu acho que não tem mais não, mas assim, uma geração aí viu isso. E por muitos anos, eu trabalhei muitos anos no centro, e sempre passava ali, todos os dias passava ali e lia aquilo. E toda vez que eu lia aquilo, eu fazia essa entrega. E aí o Senhor foi me lembrando isso, falando assim, você não entregou a sua vida? Então, assim, você está exatamente onde era para estar, mais ou menos assim. É claro, queridos, que às vezes a gente não quer dizer que sempre fiz tudo certo, sempre segui um roteiro, mas o Senhor, Ele sabe quando a gente vai para algum lugar, a gente usa um Waze da vida, e aí, de repente, a gente precisa recalcular a rota. O Senhor também sabe recalcular a rota. Amém? Para a gente chegar aonde a gente deveria chegar, né? E aí, eu tive essa oportunidade. Eu estava realmente me regozijando no Senhor e dizendo, realmente, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Então, eu preciso crer que eu estou aonde eu deveria estar. E descansar no Senhor. Amém?
Até porque esse verbo, eu estava pesquisando depois disso, né, que esse verbo, quando fala assim, entrega o seu caminho ao Senhor, ele está no sentido assim, se desfaz de todo o peso. Se desfaz de todo o peso. Entrega, sabe aquele peso que nos traz preocupação? Sabe, queridos, às vezes a gente vive preocupado com o futuro. O que será do futuro? Aí a gente fica preocupado, já imaginando um monte de coisa. E sabia que a maioria das coisas que a gente imagina, a maioria dos problemas que a gente imagina só existe na nossa cabeça? A ciência fala isso. A própria ciência não nega isso. E aí, a palavra nos diz o quê? Não andais ansiosos por coisa alguma. Antes, coloca diante do Senhor as suas petições, com ações e graças, ou seja, já agradece, porque você já recebeu. Amém? Vê como a palavra cuida de nós, cuida da nossa alma, da nossa mente. E aí, então, às vezes, a gente fica preocupado, ou preocupado com o futuro, ou fica residindo lá no passado, coisas que a gente não pode mudar. O passado, queridos, a gente não pode mudar, já aconteceu, né? O futuro depende do que eu fizer hoje, da atitude que eu tomar hoje, ou do meu próprio passado, ou do que eu fizer a partir de hoje. Amém? E cada dia a gente tem essa oportunidade. Então, hoje a gente tem essa oportunidade de fato, entregar a nossa vida ao Senhor. Amém? Se você já fez essa declaração, se você já entrega constantemente a sua vida ao Senhor, continue fazendo, crendo que, sabe, essa entrega não é, eu não estou falando simplesmente daquela entrega que é a principal, de você se render ao Senhor, de você aceitar Jesus como Salvador da sua vida e se tornar uma nova criatura. Isso é o principal, para a gente se tornar filho de Deus. Esse é o principal, para a gente ser salvo, para no arrebatamento a gente ser arrebatado, amém? Para a gente morrer e ir para o céu, para a gente viver o melhor do Senhor, na eternidade. Na eternidade. Mas eu não estou falando simplesmente disso, eu estou falando daquela entrega que a gente faz todo dia, entregando o nosso caminho, não querendo andar na nossa própria força, mas crendo que o Senhor é a nossa força. Outro louvor que a gente cantou aqui diz assim, que Ele é torre forte. Amém? Ele é torre forte, Ele é o nosso socorro. Nesses dias desafiadores que nós estamos vivendo, Ele tem sido o nosso socorro, amém? Ele é o nosso socorro. Nós precisamos ter isso como verdade na nossa vida, a gente não falar da boca para fora. Então, assim, procura lá o pessoal do Ministério de Música, pega uma playlist aí, ó, o que eu vou ouvir em casa. Isso, queridos, vai te ajudar, vai ajudar a curar a sua alma. A gente sempre incentiva assim as pessoas, olha, está com problema, vai no psicólogo, procura medicina, faz tudo isso, mas procura também a palavra. A palavra cura. Louvor, né? Louva ao Senhor. Começa a ouvir, até que aquela alegria, essa alegria aí que a gente cantou, se manifeste, porque ela já reside dentro de você. Ela já reside dentro de nós. Agora, ela precisa o quê? Ela precisa vir para fora. Amém? A gente precisa permitir que essa alegria nos inunde de verdade. Amém? E aí, vamos voltar lá para o Salmo 37. Né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse salmo, queridos, se a gente vê assim, o contexto, ele está falando assim, Davi, ele está fazendo uma comparação entre a vida do ímpio e a vida do justo, entre a prosperidade do ímpio e a prosperidade do justo. Porque, se você vê, o próprio Salmo diz isso, que às vezes o justo ele pode prosperar, ele pode conquistar coisas, ele pode conquistar riquezas, né? Melhor dizendo, às vezes o ímpio ele pode prosperar, pode até parecer que alguém ímpio lá está prosperando mais do que o cristão,
De repente, você pode olhar o seu amigo lá, que não quer nada com a palavra, não quer nada com nada, e está conquistando coisas. E aí a gente tende a ficar se comparando. Olha, fulano é assim, faz essas coisas, faz coisas que não agradam ao Senhor, mas está prosperando, já tem casa, já tem carro, tem um bom emprego, já casou, já tem filho. E eu aqui, não caia nessa não, queridos. Olha, e nesse salmo, Davi vai falando que para você não se comparar, para não ter inveja. Quer dizer que é possível a gente ser tentado até a ficar questionando isso. Por quê? Todo mundo consegue alguma coisa. Até o ímpio consegue alguma coisa. E eu não consigo nada. O Senhor é a sua força. Amém, queridos? Eu estava lendo recentemente um texto. Está famosinho aí na internet esse texto, né? Que fala assim sobre o ritmo de cada um. E ele fala assim que cada pessoa ele pode conquistar coisas numa determinada idade. Não precisa me comparar com fulano que na minha idade, já conquistou alguma coisa e eu não. Eu posso começar hoje. Amém, queridos? Eu posso começar alguma coisa hoje. Né? E não preciso ficar me comparando. E Davi, ele fala exatamente isso. Para você não se comparar nem com o ímpio, mas você não deve se comparar com ninguém. Amém? A gente sempre fala, pastor Edmilson, ele sempre fala, prosperidade você só compara com você mesmo. E prosperidade, queridos, não é somente dinheiro. Né? É uma vida próspera, é uma vida de alegria, é uma vida de paz, uma vida onde existe paz na nossa família. Prosperidade envolve tudo que é bom. É ter paz em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a pessoa pode ter dinheiro e não ter paz. A gente vê pessoas com dinheiro, ricas, milionárias e sofrendo, né? Em altos níveis até de depressão, né? E a gente pode ver pessoas assim, até crentes, que estão também sofrendo. Mas o Senhor é a nossa força, amém? E a gente precisa o quê? Se posicionar segundo a palavra, né? Pedir ajuda, sim, pedir ajuda à ciência, sim, mas se posicionar na palavra. Procure versículos que falem de alegria. Procure versículos que falam aquilo que o Senhor tem para você. Amém? E viva neles. E viva, né? Escreve, igual eu falei assim, passava lá na Avenida Brasil e via aquele outdoor enorme, entrega escrita em letras grandes. Se for preciso, escreva em letras grandes no seu quarto, na sua geladeira, escreve no seu celular, bota como lembrete no seu celular, todo dia, lê aquilo até que aquilo seja verdade na sua vida. Amém, queridos? O Senhor é bom em todo tempo, amém? Deus quer o melhor para nós, queridos. Amém? Olha o que diz lá no verso 40. Salmo 37, verso 40. A gente vai passear um pouquinho nesse salmo. Perdi ele aqui. O Senhor... Vamos ler do 39. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Onde você tem buscado refúgio, queridos? Busque refúgio no Senhor. Amém? Não busca o refúgio na internet, de ficar o dia todo nas redes sociais. Não busca refúgio aí, não. Busca refúgio no Senhor. Amém? Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, queridos, a gente não quer dizer que a gente é irresponsável, no sentido assim, eu vou entregar a minha vida ao Senhor, e então deixa a vida me levar, deixa eu ficar sentado, escorado aqui, deixando a vida passar, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Não é desse jeito, não. A gente sempre vai fazer a nossa parte. Amém? A gente sempre vai fazer a nossa parte, mas a gente vai buscar orientação ao Senhor. Senhor, por onde eu vou? É por aqui? E a paz de Deus, Ele vai nos guiar.
o Senhor quer nos guiar em tudo, queridos. Sabe? Ele quer nos segurar pelas mãos e nos guiar em todas as nossas decisões. E aí, quando a gente sente paz, aquela paz que não tem explicação, né? Porque a paz que vem do Senhor, muitas vezes não tem explicação. Na verdade, não se pode explicar. Tudo eu tenho uma proposta, um exemplo. Eu tenho uma proposta. Eu olho naturalmente falando, tem tudo para dar certo, um exemplo. Tem tudo para dar certo. Não é nada ilegal, não é nada imoral, é algo que está dando certo, né, para outras pessoas, mas eu posso sentir aquele freio e não fazer. E eu nem sei por que eu senti aquele freio. Eu nem sei por que o Senhor não queria que eu fizesse aquilo. Mas eu preciso o quê? Confiar. Amém, queridos? Está claro, queridos? Amém? O Senhor é conosco, amém? Vamos lá em Salmos ainda, 37, versículo 24. Olha o que diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Você crê nisso, queridos? O Senhor, Ele te segura pela mão, né? Não quer dizer, então ele fala aqui, se cair, não ficará prostrado. Quer dizer, pode acontecer de eu cair, pode acontecer de eu passar por um momento turbulento, pode acontecer, mas o Senhor me segura pela mão. Amém? Ele me levanta. Eu não vou ficar caída lá, sentada na calçada, não. O Senhor vai me levantar. Amém? Por quê? Porque eu entrego a minha vida ao Senhor. Amém? Eu confio nele. E tudo aquilo que eu não posso fazer, Ele faz. Amém, queridos? Glória a Deus. Que a gente possa viver, né, essa verdade. Sabe, queridos, entregar o seu caminho ao Senhor, também, e eu quero começar a entrar aqui em outra área, não quer dizer buscar o caminho mais fácil. Muitas vezes, a gente vai parecer até mais difícil, mas existe uma graça que vem do Senhor para nos auxiliar em todas as coisas, amém? E assim, não negocie, queridos, não tente, ao longo, quando a gente lê a Bíblia, a gente às vezes vê homens e mulheres de Deus que tentaram ajudar Deus, que tentaram pegar um atalho, sabe? Pegar um caminho mais fácil, mas não é isso que o Senhor quer para nós. E aquele caminho sempre faz o quê? A gente ter que recalcular a rota. E toda vez que a gente tem que recalcular a rota, tem um atraso no meio, não é verdade? Quando você erra lá, aí às vezes você vai. Eu lembro uma vez que a gente... Eu acho que foi com você, não tenho certeza. A gente estava de carro indo para o centro e chegou ali na ponte, Rio-Niterói. Era você? A gente errou o caminho. A gente errou o caminho e entrou na ponte. Queridos, depois que entra na ponte, a gente só para em Niterói. Então, assim, tem atraso, né? Deu certo? Depois deu certo, mas com atraso. Então, quando a gente tenta, assim, atalhar, dar um desperto, não ler as placas que o Senhor está levantando para nós, o Senhor está levantando placa para a gente o tempo todo. Vai, não vai, para, avança, retrocede. E aí a gente pode parar no lugar e depois para voltar, mas o Senhor te ajuda a voltar, amém? A gente está aqui, não está? A gente voltou, a gente não ficou lá em Niterói, a gente está aqui, mas pode acontecer. Vamos ver um exemplo disso lá em Gênesis 30. Gênesis 30, a gente vai ler a partir do verso 14. Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo. E
diz assim, era Gênesis 30, a partir do 14. Eu estou lendo na Bíblia Viva, tá, queridos? Era o tempo da colheita de trigo. Um dia, Rúben achou mandrágoras que cresciam nos campos. Rúben levou mandrágoras à sua mãe Lia. Raquel pediu mandrágoras a Lia. Além de você ficar com meu marido, respondeu Lia, vai querer agora ficar com as mandrágoras do meu filho? Se você me der mandrágoras, disse Raquel, deixarei que Jacó fique com você essa noite. Naquela tarde, quando Jacó vinha voltando do campo, Lia foi ao encontro dele. Vamos passar a noite juntos, disse ela. É que eu aluguei você pelas mandrágoras que o meu filho me deu. E Jacó passou aquela noite com Lia. Deus respondeu às orações de Lia, e ela concebeu e teve o 5º filho. Disse Lia, Deus me recompensou, porque dei minha criada ao meu marido, e pôs no menino o nome de Issacar, que quer dizer salário. Lia tornou a engravidar e teve o 6º filho. Ela deu ao filho o nome de Zebulon, que significa presentes. Deu esse nome dizendo, Deus me deu excelentes presentes para eu dar a meu marido, 6 filhos. Com isso, ele me honrará e ficará comigo. Depois, Lia teve uma filha que recebeu o nome de Iná. Deus se lembrou de Raquel e respondeu às orações dela, pois ela queria filhos dela mesma. Engravidou, então, e teve um filho. Raquel exclamou, até que, enfim, Deus tirou a mancha do meu nome e deu ao menino o nome de José, que quer dizer que ele é crescente. Deu esse nome dizendo, queira o Senhor me dar outro filho. Queridos, por que esse texto aqui me chamou a atenção? Primeiro, eu gosto muito de ler Gênesis. Queridos, Gênesis é o princípio, amém? A gente vê lá, nós estamos no culto da família, o que o Senhor instituiu para a família. Lá em Gênesis, antes da queda, no Éden ainda, o Senhor instituiu o que seria família, amém? E aí ele diz o quê? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à mulher e serão ambos uma só carne. Aqui a gente já vê uma família, como eu posso dizer assim, diferente. Uma família que, de fato, apesar de Jacó ser filho da promessa, ser um dos patriarcas, só abrindo um parênteses aqui, nunca foi da vontade de Deus que um homem tivesse 2 mulheres ou mais. Lá, antes da queda, o Senhor instituiu, né? Se unirá a mulher e serão ambos, os 2, uma só carne. Ele não fala de ser 3 ou de ser 4, ele fala de ser 2. Mas aí o homem caído, queridos, ele não conseguia viver aquele casamento que o Senhor instituiu, né? E aí o Senhor permitiu. Não era a vontade original de Deus, mas, né, naquela bagunça que estava, e o Senhor falando com o homem da forma que ele conseguia entender, que o homem conseguia entender. Então, aconteceu ali de Jacó ter 2 mulheres. Apesar dessa não ser a vontade de Deus, amém? E, apesar disso, gerar muito problema. Porque, se você vê ali, já tem muito problema. Aí as irmãs brigam, é um brigueiro só, e uma confusão, né? E aí o filho, depois você vê lá na frente, que os irmãos de José que acabou de nascer aqui, os irmãos vendem a José porque tem ciúme dele, é uma confusão só. Mas não é isso que a gente vai falar hoje, tá? É só abrindo parênteses para você não ler esse texto. E olha lá, Jacó tinha 2 mulheres, ainda tinha as servas das mulheres dele. Ah, beleza, ó. Está na Bíblia, vamos fazer. Não é desse jeito, amém? Está na Bíblia, contando muita coisa que está escrito na Bíblia para a gente não cair no mesmo erro. Que conta a história e conta a consequência. Né? Conta lá que Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia, ele errava, mas ele se arrependia
e Davi adulterou, mas teve consequência. Né? A família dele foi destruída por conta daquilo. Mas, assim, então, queridos, está na Bíblia, não quer dizer, Davi, tá vendo, foi lá, deitou com Betseba, quer dizer que pode liberar geral, não é desse jeito, não. Amém? Não é isso que o Senhor quer para nós. Voltamos? Amém. Mas vamos voltar aqui à história de Raquel com as mandrágoras. Eu fiquei curiosa, que eu sou dessas, né? Eu li essa história e eu fiquei assim, mas por que Raquel quis essas mandrágoras? E aí eu fui ver, deu o marido dela para a irmã dela, que ela já brigava por causa do marido, aquela confusão toda, por causa das mandrágoras. Aí eu fui ler que mandrágoras, queridos, são umas frutas, elas são umas frutas exóticas, e existe a crença, assim, naquele tempo, talvez ainda hoje, no Oriente Médio, que essas frutas, elas são tanto afrodisíacas, como elas teriam até o poder de fertilidade. Então, Raquel, ela não podia ter filhos. Então, a gente vê o quê? Que Raquel, ela colocou a expectativa dela, a fé dela, a confiança dela nessas frutas. Se eu comer, então, essas frutas, sei lá o que ia fazer com as frutas, sei lá, como que fazia o negócio. Mas, se eu usar essas frutas aqui, eu posso ter filhos. Porque lá no início, no verso 1 do capítulo 30 mesmo, a Raquel, ela vira para Jacó e fala assim, olha, me dá filhos, senão eu morro. Ela fala para Jacó isso, para o marido dela. Olha, me dê filhos, senão eu morro. E Jacó, ele fica enfurecido, e ele fala, por acaso eu sou Deus? Por acaso eu estou no lugar de Deus? Né? Então, ela está pedindo para a pessoa errada, queridos. Primeiro, Raquel pede para a pessoa errada. Depois, Raquel, ela coloca a confiança dela em algo errado. A confiança dela não está no Senhor. Né? E aí, eu comecei a meditar na nossa vida. Que muitas vezes a gente troca, sabe? O que o Senhor tem para nós. A gente troca a confiança. A gente diz lá, entrego o meu caminho ao Senhor. Mas a gente troca isso por algo visível, algo que parece que vai resolver rápido o nosso problema. E a gente tem que ter cuidado com isso. Foi isso que Raquel fez. Ela viu aquelas frutas e ela pensou, é algo que vai resolver os meus problemas de uma forma rápida. Ela acreditou naquilo. Só que aquilo só trouxe dano. Você vê, em vez dela engravidar, a irmã engravida, depois engravida de novo, depois engravida de novo, tem 3 filhos. Até que a palavra diz, e o Senhor se lembrou de Raquel. Quer dizer que em algum momento ela pediu certo. Em algum momento ela procurou a pessoa certa, ela procurou o Senhor para resolver o seu problema, né? E aí, na nossa vida, será que a gente não faz isso às vezes? A gente vê uma situação que parece, essa situação que vai resolver o meu problema. E, às vezes, não é que seja algo de fato errado, queridos. E eu separei aqui 3 situações onde o crente, como fala o Marcelo, né? O crente gosta de encontrar meios de resolver rápido. A primeira situação, queridos, na vida ministerial. Se eu tenho um chamado ministerial, aí a tendência, muitas vezes, é querer se colocar num lugar ou numa posição onde a promoção seja fácil, né? De ser visto, de estar ali perto, né? De estar ali aparecendo assim para a nata, vamos assim dizer, para que a promoção seja fácil. E não é desse jeito que acontece, queridos. A gente vê Davi. Davi, ele foi ungido rei, não foi? Samuel foi lá na casa de Davi, ungiu Davi rei. Mas não quer dizer que no dia seguinte Davi estava reinando. Davi, ele continuou servindo o pai dele, servindo a família dele. Depois foi servir a Saul. Mas, enfim, ele continuou servindo lá. E aí, tem uma situação onde Davi ele é colocado de frente para Golias. Lembra dessa história?
Mas como que Davi entra nessa situação? Davi, ele vai servir ao pai dele. O pai dele vira e fala assim, olha, Davi, vai lá levar a marmita lá para os seus irmãos. Vê se eles estão bem e leva lá a marmita para eles. Ele foi lá para o lugar de guerra, queridos, levar a marmita, olha só. Ele foi fazer um serviço. E aí, quando ele chegou lá, viu aquela confusão, Golias gritando, xingando os israelitas, e aí Davi pergunta o que está acontecendo. E é interessante que ele vai e pergunta aos irmãos dele, e os irmãos dele respondem assim, a gente conhece você, você veio aqui para ver guerra, para ver sangue, a gente conhece o seu coração. O irmão de Davi responde desse jeito para ele. E Davi tinha ido lá servir a eles, levar a comida que o pai dele mandou. Deixou tudo em ordem e foi lá. E aí o irmão dele responde isso para ele. Mas sabe o que Davi faz diante disso? Ele não fica lá batendo boca, não. Não, olha, está me julgando. Você não sabe, não conhece o meu coração. Davi se desvia dele e vai perguntar a outra pessoa, o que está acontecendo? E aí a outra pessoa fala, olha, tem um gigante aí afrontando Israel. E outra coisa, o rei falou que quem vencer esse gigante vai casar com a filha do rei. Aí o Davi, epa, sou eu mesmo, vai lá, e a gente conhece a história, vence o gigante, mas você vê, Davi, ele não ficou como o irmão dele julgou ele, que ele ficava espreitando pelos cantos, querendo ver guerra, não. Ele estava servindo. Então, a gente sempre fala assim, a melhor forma de você entrar no seu chamado é servindo. Servindo, fazendo aquilo que chegar para você fazer. Vai servindo, e as coisas do Senhor, aquele caminho que você entregou na mão do Senhor, vai se apresentando diante de você. Amém, queridos? Não precisa ficar ansioso, preocupado, achando que o tempo está correndo. O tempo está correndo e eu ainda não cheguei. Não, queridos, o mais interessado que você dê certo é o Senhor. Amém? E a igreja, uma igreja equilibrada, também é interessado que você dê certo. É mais soldado para o reino. Amém, queridos? A gente precisa de trabalhadores. Acha o quê? Que a gente não fica ali torcendo, olha, fulano, tomara que fulano dê certo, né? Tomara que cresça, que avance. A gente não pode colocar a pessoa recém-nascido para fazer um serviço, queridos. Acabou de chegar, coloca a pessoa para fazer alguma coisa. Pode causar dano para a pessoa. Mas conforme a pessoa vai amadurecendo, a gente está aqui, esses homens e mulheres aqui estão aqui torcendo por você. Torcendo para que você chegue aonde você precisa chegar. Amém? E chegar onde precisa chegar não necessariamente vai ser aqui no púlpito. Você vai fazer aquilo que o Senhor tem para você. E quando chegar naquele dia, o Senhor vai perguntar o que você fez, e você vai entregar. Talvez aquela pessoa que botou aquele outdoor lá, na Avenida Brasil, vai receber um galardão, porque assim como mexeu com a minha vida, deve ter mexido com a vida de outras pessoas. Né? Eu acho que aqui tem testemunho também. Então, olha, você vai ganhar um galardão porque você botou esse outdoor lá. Aí a pessoa, simples assim, uma coisa simples. Amém, queridos? Glória a Deus. Outra forma, então não tenta atalhar, não veja mandrágoras. Não, eu vou sair dessa igreja, vou para aquela outra igreja lá, que lá vão me ver. Não, queridos. Ou vai vir para cá, sair de outra igreja, vir para cá, para ser visto. Não, querido. Fique aonde o Senhor quer que você fique. É a melhor coisa. Amém? Outra forma que às vezes a gente costuma querer uma mandrágora, algo rápido, um resultado rápido, é na vida financeira. E eu nem vou falar assim de fazer rolo, porque fazer rolo já não faz parte da nossa vida, não é? Algo ilícito, algo assim que não pode sair no jornal, né? Algo que a gente vai parar lá na Polícia Federal, na Lava Jato, isso já não faz parte da nossa vida, não é? Vai que, não, tô lá, vai para a CPI de não sei o quê, isso já não faz parte da nossa vida. Mas, às vezes, as coisas, como eu falei, que se aparecem na nossa vida, não coisas lícitas, onde a gente vê
que dava tudo para dar certo, mas a gente precisa consagrar ao Senhor. É isso que Ele quer para mim? Amém, queridos? É isso? Será que esse trabalho vai me tirar do melhor de Deus? É uma bênção, é tudo certinho. E a gente vai consagrando a nossa vida ao Senhor. Amém? Sem querer algo rápido, algo fácil. E, por último, a última coisa que eu separei aqui é a nossa vida emocional, queridos. E isso aí eu acho que é o que a gente mais faz. De uma forma geral, é o que a gente mais faz, assim. Quando a gente lê aqui o texto, a gente vê, né? Raquel, ela botava a expectativa dela em filhos. Lia, ela também, que ela falava assim, se eu tiver filhos, e ela foi tendo filhos, Raquel achava que se ela tivesse filhos, ela ia ser completa. É claro que ela estava num contexto diferente, onde a mulher que não tinha filhos, ela era uma vergonha, era tida como uma, como posso dizer assim, era envergonhada mesmo. Mas ela estava dentro desse contexto. E Lia, ela tinha filhos. E conforme ela ia tendo filhos, ela ia tendo essa expectativa. Agora meu marido vem morar comigo. Tive mais um filho. E agora meu marido vem morar comigo. E não era isso que acontecia. Então, assim, você vê, duas mulheres botando a expectativa delas em filhos, em um homem, em um relacionamento. E a gente tem que ter cuidado com isso. Amém, queridos? E aí, às vezes, aparece, né? Às vezes, a gente pode estar solteiro, e aí acontece de aparecer alguém solteiro na igreja, aí a gente já vê uma mandrágora ali, ó. Eita, é a minha bênção. Apareceu um homem, apareceu uma mulher solteira, é a minha bênção, olha. Vou lá, olha. Queridos, cuidado com isso, amém? Cuidado, preste atenção. Tem muitas pessoas sofrendo. Mas, primeira coisa, tudo bem, a gente faz lá a lista, né? A gente não faz a lista lá. É crente. Se a gente passa para a próxima. Se não é, a gente já descarta. Amém, queridos? Imagina só, às vezes a gente fala assim de julgo desigual. Existe o julgo desigual fora da igreja, quando a gente se relaciona com alguém que não é da mesma fé, mas existe o julgo desigual, às vezes, na igreja. Imagina só, um pastor casar com uma missionária, um exemplo, a pessoa que vai, eu tenho chamado lá para as nações, e o pastor é casado com a igreja, olha só, né? Então, às vezes, fica, ou alguém que tem chamado, casa com alguém que é crente, mas, não, eu quero meu marido só para mim. Já pensou se eu quisesse meu marido só para mim, queridos? Como esposa, ele só tem a mim, né? Como esposa, ele só tem a mim, mas ele é casado também com a igreja, né? Então, às vezes, eu tenho que abrir mão dele, da presença dele em algumas situações, para ele estar atendendo a igreja. E glória a Deus por isso. Eu já sabia que seria assim, eu aceitei. Estava lá nas cláusulas. Estava lá, foi apresentado. Às vezes eu vou ter que te deixar para ir atender a igreja. Concorda? Eu concordo. Concordei. Conversa sobre isso, queridos. Não fica lá no namoro só beijando. Não. Fala. Olha, o que você pensa de igreja? Qual você acha que é seu chamado? Meu chamado... Se Marcelo fala assim, meu chamado é ir para o Alasca. Eu falo, estou fora. Estou fora. Tchau. Prazer em conhecer, né? Assim. Mas, assim, conversa, qual é o seu chamado? O que você pensa? O que você pensa de filhos? Quer ter filho, não quer ter filho? Claro que no meio do caminho, coisas podem acontecer, queridos, que fogem à nossa possibilidade. Amém? Mas existe uma graça, o amor tudo supera. Mas naquilo que a gente pode conversar e combinar, que assim seja, né? Como diz o Igor, o combinado não sai caro, né? O Igor tem essas aí. Então, queridos, não sei também porque estou falando isso não, mas pega. Então, assim, conversa com a pessoa. Agora, eu estava até vendo esses dias, é público, né? Apareceu no jornal um falso pastor
que ia nas igrejas e seduzia as irmãs. Ele não era pastor, era um falso pastor. Ele não era nem crente, é um falso crente, uma pessoa que faz isso, né? Mas as pessoas, às vezes, queridos, estão tão carentes que são presas fáceis para essas ciladas. Mas você que está aqui ouvindo essa palavra, você não precisa ficar desse jeito, carente, achando que a solução dos seus problemas é uma pessoa, é alguém, é um casamento, é filhos. A solução dos seus problemas é o Senhor. Amém? A sua fortaleza é o Senhor. Amém? Você vai trabalhar, você vai fazer a sua parte, mas quem te sustenta não é o seu salário, quem te sustenta é o Senhor. Amém? Eu creio nisso, queridos. Eu tenho isso muito forte na minha vida. Eu trabalho, eu faço a minha parte, mas eu sei que o meu sustento vem do Senhor. Não vem de pessoas nenhuma. Amém? Vem do Senhor. E que a gente possa, cada dia, não procurar maneiras das coisas serem mais fáceis. Colocar nossa expectativa em coisas, em pessoas, em situações, porque tudo isso pode falhar, mas o Senhor nunca falha. Amém, queridos? Que a gente possa crescer, que a gente possa avançar, que a gente possa ter uma mente saudável, né? Fazer a nossa parte, ler textos que falem de alegria, ver textos que falam das promessas do Senhor para a nossa vida. Vamos ler um texto aqui, lá em Filipenses. Lá em Filipenses 3. Estou marcando aqui. Verso 12, 14. Olha o que Paulo declara aqui. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Então, queridos, deixa eu falar aqui com vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo, o grande missionário do Novo Testamento, ele fala assim, olha, eu ainda não alcancei, não. Se Paulo diz que ele ainda não alcançou, imagine nós. Nós estamos também crescendo, nós estamos avançando. Se alegre por aquilo que você já conquistou, amém? Não fica se comparando com os outros. Aí ele continua aqui. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, assim, qual era o procedimento de Paulo? Ele esquecia e avançava, prosseguia e avançava. Amém, queridos? Esquecendo, prosseguindo, olhando o alvo. Talvez lá atrás você não teve essa oportunidade de, como eu, de lá atrás, jovem ainda, entregar, fazer essa declaração: entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele e o mais ele fará, dia após dia. Talvez você não tenha feito isso, mas hoje você pode fazer. E aí, esquecer, não ficar remoendo o passado. Paulo, se ele fosse remoer o passado, ele tinha muita coisa para remoer. Ele perseguia os cristãos. Ele participava de morte de cristãos. Mas ele esquecia, ele prosseguia, ele avançava, olhando para o alvo. Amém, queridos? Vamos lá, para a gente finalizar. Ministério de Música, pode vir para cá, por favor. Eu pedi uma música aí, Karine. Salmos 40. E a gente vai finalizar com esse texto. Salmos 40. A gente vai ler o verso 1 e 2. Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor.
Ele inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Amém, queridos? Olha o que o Senhor tem para nós. Então, mesmo que você não tenha tido uma vida da onde você possa, por assim dizer, se orgulhar, hoje você tem direito a um recomeço. Amém? Você está recomeçando, você está prosseguindo, você está avançando. E você pode dizer isso aqui: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os passos. Então, queridos, eu não sei onde você estava, mas o Senhor já te tirou desse lugar. Amém? E você pode avançar muito mais no Senhor. Não fique colocando sua expectativa em coisas, em pessoas, não. Coloca sua expectativa no Senhor. Amém? E Ele tem muito mais, muito e muito mais, muito além daquilo que você pode pedir ou imaginar para te dar. Amém? Vamos nos colocar de pé. A Rema Brasil Publicações apresenta mais um super lançamento. Um clássico do reverendo Kenneth E. Hagin que já tem transformado a vida de milhares de pessoas por todo o mundo, agora em sua versão expandida. Now notice Ephesians chapter 2 verse 5 and 6. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace are you saved, and has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Now that's not something that he's going to do. He's already done it. Jesus is at the right hand of the Father. That's the place of authority, you know. Do you know anything about it? Right hand denotes a place of authority. Notice, and we're seated with him. Glory to God. Glory to God. Muito mais revelação do poder que temos como filhos do Deus vivo. Autoridade do Crente, versão expandida. Adquira já o seu.